Existe uma falha fatal no coração da democracia liberal moderna, uma ingenuidade que seus inimigos exploram com precisão cirúrgica. A sociedade contemporânea repete, como um dogma inquestionável, que todas as opiniões merecem espaço no mercado das ideias e que a liberdade de expressão deve ser absoluta. Contudo, essa postura ignora o paradoxo da tolerância, formulado pelo filósofo Karl Popper em 1945. A lógica é implacável e perturbadora. Se estendermos a tolerância ilimitada até mesmo àqueles que são abertamente intolerantes, se a sociedade se recusar a defender suas instituições democráticas contra o ataque dos fanáticos sob o pretexto de liberdade, então os tolerantes serão aniquilados, e com eles, a própria tolerância. O que vemos hoje são grupos que utilizam as ferramentas da democracia, a liberdade de reunião e de imprensa, especificamente para desmantelar a democracia. Diante disso, o liberalismo clássico paralisa, preso em sua própria ética. Mas a incoerência é apenas aparente. Para manter uma sociedade livre, o Estado deve reservar-se o direito de não tolerar o intolerante. A tolerância não é um pacto suicida, é um tratado de paz que só vale enquanto todos os lados o respeitam. Quem prega a destruição da liberdade alheia rompeu esse tratado e perdeu o direito à sua proteção. Portanto, quem defende liberdade absoluta para todas as ideias, inclusive as fascistas ou totalitárias, está, na prática, pavimentando a estrada para o tirano que silenciará a todos. A história nos mostra que regimes autoritários não tomam o poder apenas pela força bruta, mas abusando da leniência das democracias que juraram destruir. A verdadeira liberdade exige, paradoxalmente, a intolerância vigilante contra aqueles que desejam o fim da liberdade. Sem essa salvaguarda, a liberdade restrita cancela a si mesma. Logicamente, os cristãos deveriam alinhar-se aos comunistas. O Novo Testamento é taxativo. É mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no céu. A riqueza é apresentada como equivalente a uma amarga condenação. No entanto, o que observamos na atualidade é o fenômeno dos cristãos liberais, uma verdadeira contradição em termos. Teoricamente, um cristão não poderia defender o acúmulo de riqueza. Essa postura é evidente nas Escrituras, particularmente no Evangelho segundo São Lucas, uma composição do início do século II. Na parábola de Lázaro, LC 16h19 seguintes, o homem rico é condenado ao inferno enquanto o pobre vai para o seio de Abraão. A condenação não se dá por o rico ser um pecador, mas simplesmente pelo fato de ser rico. Abraão sentencia: lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro, igualmente, os males. Agora, porém, ele aqui é consolado, e tu, atormentado. Percebe-se aí a sede dos oprimidos por justiça ou vingança. Os cristãos modernos, contudo, distorcem essa passagem, alegando interpretações suavizadas. Contra isso, apresenta um argumento lógico: se o cristianismo se opõe ao acúmulo desproporcional de bens pessoais, como ter 2 túnicas quando o irmão não tem nenhuma, deve, por extensão, opor-se ao mecanismo que permite tal acúmulo. Logo, o cristianismo é contrário à propriedade privada dos meios de produção. Consequentemente, todo cristão deveria ser anticapitalista e lutar pela igualdade econômica. Paradoxalmente, muitos frequentam manifestações de direita, como as de Bolsonaro, sob o pretexto de defender a família, ignorando que a estrutura familiar é erodida justamente pelo capitalismo, que força jornadas de trabalho de 12 horas e priva os filhos da presença paterna. Como aponta Karl Kautsky em A Origem do Cristianismo, Jesus reafirma essa posição: como é difícil aos que têm riquezas entrar no reino de Deus. LC 18h24. A riqueza em si, e não a pecaminosidade moral, é o objeto da condenação. O Sermão da Montanha reitera: ai de vós, ricos, porque já tendes a vossa consolação. Fica evidente que, na ótica bíblica original, desfrutar de riqueza enquanto outros sofrem é um crime digno de severa expiação. A meritocracia é a lenda mais persistente do capitalismo moderno, vendida como um sistema justo onde o sucesso depende apenas do esforço individual. No entanto, essa narrativa é uma impossibilidade aritmética, pois ignora um fato econômico brutal: a pobreza é cara. A chamada teoria das botas, popularizada pela literatura satírica de Terry Pratchett, ilustra essa armadilha socioeconômica com clareza devastadora. Um indivíduo abastado pode investir, por exemplo,
em um par de botas de alta qualidade que custa 100 moedas e dura uma década. O indivíduo pobre, que jamais dispõe de 100 moedas de uma só vez, é condenado a comprar botas de qualidade inferior por 20 moedas, que duram apenas uma estação. Ao final de 10 anos, o rico ainda possui suas botas e gastou apenas o valor inicial. O pobre, no mesmo período, terá gasto 400 moedas em botas ruins e, tragicamente, continuará com os pés molhados. O sistema econômico é desenhado de tal forma que a escassez de recursos encarece a existência em todas as esferas. O crédito possui juros mais altos para quem tem menos garantias, os bens de consumo acessíveis são menos duráveis e a logística de transporte consome o tempo que poderia ser usado para a qualificação. Exigir que as classes baixas ascendam socialmente apenas através da poupança e do trabalho duro é exigir que se encha um balde furado. A riqueza gera inércia financeira. Ela se protege e se multiplica por mecanismos inacessíveis à base da pirâmide. A pobreza, inversamente, não é um estado passivo de falta de dinheiro, mas um mecanismo ativo, contínuo e predador de extração de riqueza daqueles que menos a têm. Chamar esse cenário de competição justa não é apenas um erro lógico, é um ato de cinismo. A premissa fundamental do liberalismo econômico é a de que as relações trabalhistas são pautadas pelo livre-arbítrio. O contrato de trabalho seria um acordo mútuo entre partes livres. Argumenta-se que, como a escravidão formal foi abolida, vivemos em liberdade plena, onde o indivíduo trabalha onde deseja e aceita as condições que lhe convêm. Todavia, essa visão é uma ilusão de ótica jurídica que ignora a realidade material. Se a única alternativa que um ser humano tem à assinatura de um contrato precário é a inanição, a falta de teto e a miséria, a escolha não existe, o que existe é coação biológica. A situação é análoga à de um náufrago no meio do oceano a quem se oferece um lugar no bote salva-vidas em troca de servidão eterna. O aceite desse contrato não o valida como um ato de liberdade, pois o consentimento foi extorquido sob ameaça de morte iminente. O mercado de trabalho contemporâneo opera sob essa lógica implícita de desequilíbrio de poder. O detentor do capital pode esperar, pode negociar, pode sobreviver sem aquele trabalhador específico. O trabalhador, desprovido dos meios de produção, não tem essa margem de manobra. Portanto, a liberdade do trabalhador moderno resume-se, frequentemente, à liberdade de escolher qual senhor o explorará, mas ele não possui a liberdade fática de não se submeter a um patrão. O contrato de trabalho é assinado com uma arma invisível apontada para a cabeça do empregado, a fome sua e de sua família. Defender a legitimidade moral desse arranjo sob o pretexto de livre mercado é ignorar que a liberdade sem meios materiais de sustentação é apenas uma palavra vazia. A civilização ocidental contemporânea transformou a felicidade em um imperativo moral e em uma mercadoria de consumo obrigatório. Vivemos sob a tirania da positividade, onde a tristeza é patologizada e o bem-estar é visto como uma questão de escolha pessoal e compra de produtos. Contudo, a filosofia e a psicologia identificam nisso o paradoxo do hedonismo. A felicidade é, por natureza, esquiva. Ela não pode ser perseguida diretamente como um alvo, ela surge apenas, e timidamente, como subproduto de outras atividades significativas, como o aprendizado, a criação artística ou o serviço ao próximo. No entanto, a cultura atual inverteu essa lógica milenar. Ao transformar a felicidade em uma meta direta, compre este carro e seja feliz, faça esta viagem e sinta-se pleno, criamos uma sociedade de neuróticos. Ao estabelecermos a euforia constante como padrão de normalidade, condenamos o indivíduo a uma eterna e exaustiva vigilância sobre seu próprio estado de ânimo. Cada momento de tédio ou tristeza torna-se uma prova de fracasso pessoal. O resultado é uma ironia cruel. Quanto mais obsessivamente buscamos a felicidade, mais miseráveis nos tornamos, pois a própria busca ressalta a carência. A indústria do entretenimento, da farmacologia e da autoajuda lucra bilhões vendendo a cura para uma doença que ela mesma instiga. Criou-se um ciclo vicioso onde a promessa de satisfação gera ansiedade, e a ansiedade gera mais consumo, alimentando a crença tóxica de que a felicidade perpétua é um direito, quando, na verdade, a condição humana é feita de oscilações necessárias. Há uma perversidade brilhante na forma como o capitalismo corporativo lidou com a crise climática. Ele privatizou a culpa para socializar os prejuízos. O conceito de pegada ecológica individual não nasceu de grupos ambientalistas radicais, mas foi popularizado por uma campanha de marketing da British Petroleum, BP, no início dos anos 2000.
O objetivo era uma obra-prima de desvio de atenção, transferir a responsabilidade moral da devastação ambiental das grandes indústrias para o cidadão comum. Convenceu-se a sociedade de que o planeta está morrendo porque você esqueceu de apagar a luz ou porque usou um canudo de plástico, e não porque um punhado de conglomerados emite 70% dos gases de efeito estufa global. Essa narrativa cria uma neurose de responsabilidade individual que paralisa a ação política. Enquanto o indivíduo se consome em culpa por não reciclar perfeitamente seu lixo doméstico, o setor industrial despeja toneladas de resíduos tóxicos nos oceanos com pouca ou nenhuma regulação efetiva. A reciclagem doméstica, embora nobre, tornou-se o ópio ecológico das massas, um ritual performático que nos faz sentir que estamos fazendo a nossa parte, enquanto as engrenagens sistêmicas da destruição continuam operando em velocidade máxima. Acreditar que o consumo consciente individual vai salvar a biosfera é como tentar apagar um incêndio florestal usando uma pistola de água. É uma distração tática desenhada para que ninguém questione quem acendeu o fósforo. Durante o século XX, economistas e futuristas, como John Maynard Keynes, prometeram que o avanço tecnológico nos libertaria. Acreditava-se que, com máquinas fazendo trabalho pesado e computadores processando dados instantaneamente, a humanidade entraria em uma era de lazer sem precedentes, trabalhando poucas horas por semana apenas para supervisionar a automação. A realidade atual, no entanto, revela o cruel paradoxo da eficiência. A tecnologia, ao invés de liberar tempo, apenas acelerou a expectativa de produção. Nós inventamos máquinas de lavar, e-mails e inteligências artificiais para economizar tempo, mas nunca estivemos tão sem tempo. Isso ocorre porque, no capitalismo, o tempo economizado por uma nova tecnologia não é devolvido ao trabalhador como descanso, ele é imediatamente reinvestido em mais demandas. Se um relatório que levava uma semana agora pode ser feito em um dia, o patrão não lhe dá 4 dias de folga, ele exige 5 relatórios na mesma semana. A tecnologia não eliminou o esforço, ela apenas aumentou a densidade do trabalho, dissolvendo a fronteira entre a vida profissional e a pessoal. O smartphone, que deveria ser uma ferramenta de liberdade, tornou-se uma coleira digital que nos mantém acorrentados ao escritório 24 horas por dia, transformando o descanso em uma falha de sistema. Existe uma crença ingênua de que a cultura pop e a arte subversiva podem ameaçar o status quo. Contudo, teóricos como Mark Fisher apontaram para o fenômeno da absorção da contracultura. O capitalismo é um sistema tão adaptável que ele não apenas tolera a rebelião, mas a transforma em um nicho de mercado lucrativo. A imagem de Che Guevara, um revolucionário marxista, estampada em camisetas vendidas por grandes corporações têxteis e fabricadas em condições de exploração, é o símbolo máximo dessa ironia. A rebeldia deixou de ser uma ação política para se tornar uma estética de consumo. O sistema aprendeu a vender o antissistema. Filmes que criticam a ganância corporativa, músicas que denunciam a alienação e livros sobre anticapitalismo são produzidos, distribuídos e premiados pelas mesmas estruturas que eles supostamente atacam. Isso gera um efeito de catarse inofensiva. O público consome a revolução no cinema, sente-se vingado moralmente e volta para casa apaziguado, sem nunca precisar agir na realidade. A indignação torna-se uma mercadoria. O capitalismo não teme a arte crítica, ele a financia, pois percebeu que é mais seguro lucrar com a insatisfação das pessoas do que tentar suprimi-la. As distopias clássicas do século XX, como 1984 de George Orwell, imaginavam um futuro onde o Estado nos vigiaria através da dor, da coerção e de telitelas instaladas à força em nossas casas. Nós temíamos ser vigiados contra a nossa vontade. O que vivemos hoje, no entanto, é muito mais próximo do admirável mundo novo de Aldous Huxley. Nós não somos vigiados porque somos obrigados, mas porque somos seduzidos. Construímos um panóptico voluntário onde nós mesmos compramos os dispositivos de rastreamento, nossos smartphones, pagamos mensalmente para mantê-los conectados e entregamos nossos dados mais íntimos em troca de conveniência e likes. A vigilância moderna não precisa de uma polícia secreta arrombando portas. Ela precisa apenas de termos de uso que ninguém lê e de aplicativos viciantes. O cidadão moderno carrega no bolso o espião mais eficiente já criado, que registra sua localização, suas conversas, suas finanças e até seus batimentos cardíacos. E a parte mais perversa não é a invasão de privacidade, é o narcisismo que a acompanha. Nós queremos ser vistos. Trocamos nossa liberdade anônima pela dopamina da validação social, tornando-nos, simultaneamente,
os prisioneiros e os carcereiros de nossa própria prisão digital. Nossa cultura é obcecada por estudar o sucesso. As prateleiras das livrarias estão repletas de biografias de bilionários e manuais de autoajuda que dissecam os hábitos das pessoas altamente eficazes. A premissa é lógica: se fizermos o que os vencedores fizeram, venceremos também. Essa lógica, contudo, é destruída por um erro estatístico fundamental chamado viés de sobrevivência. Quando olhamos para um bilionário que abandonou a faculdade e assumiu riscos enormes, estamos vendo apenas o sobrevivente de um processo darwinista brutal. Ignoramos completamente o cemitério silencioso, os milhares de outros indivíduos que também abandonaram a faculdade, também assumiram os mesmos riscos, também trabalharam 16 horas por dia, mas faliram e foram esquecidos pela história. A análise do sucesso é, quase sempre, uma análise de ruído aleatório disfarçado de mérito. Ao ignorar os fracassados, que não escrevem biografias, perdemos a variável mais importante da equação: a sorte e as circunstâncias externas. O culto ao empreendedorismo baseia-se em ensinar táticas de loteria olhando apenas para os ganhadores. Atribuir o sucesso exclusivamente à tenacidade e à visão do indivíduo não é ciência, é mitologia moderna criada para nos fazer acreditar que temos mais controle sobre o caos da vida do que realmente temos.